Olá, turma. Bom dia, né? Conforme eu prometi no final do último vídeo de ontem, eu vou apenas fazer uns breves comentários sobre o final da lista de uma ideia que eu estava querendo passar para vocês sobre como vocês podem estar observando se o método de Newton pode realmente ser aplicado através da noção do gráfico, ou pelo menos através do gráfico ilustrar um critério que você pode estar verificando a cada passo. Não só o de Newton, como o da secante, já que o método da secante é bem parecido com o de Newton, que muda é só que ao invés de calcular a derivada, a gente usa a secante entre os dois pontos últimos calculados, né? Bom, esse é um ambiente que nós paramos ontem e tivemos problema com a gravação. Acho que o arquivo estava ficando grande e a memória do meu computador acho que não é muito extensa. Isso serve até como incentivo para a gente estar produzindo vídeos menores, né? Mas, bom, a ideia do que eu queria abordar aqui é simplesmente um adicional de informações para poder, ao invés de você estar fazendo essas observações aqui que nem sempre estão bem precisas, mas uma forma objetiva de critério para você estar verificando quando que o critério de Newton-Raphson pode ser aplicado de forma a te garantir convergência, né? Naturalmente que você pelo gráfico vai dar para poder perceber bem diretamente, mas essas análises aqui também, claro que são ótimas, né? A figurinha que eu estava observando, deixa eu só observar uma coisa aqui na gravação, se está saindo ok. Tá assim. Muito bem, a figurinha que eu estava observando, eu parei e desenhei para ficar mais estava muito, pelo menos pela vantagem de hoje ficar um pouquinho mais clara, né? Eu botei aqui um gráfico de uma função com cavidade para baixo, em todo o intervalo, cairia numa situação ótima, onde aquela análise daria para estar funcionando, mas a nossa função nem sempre tem esse comportamento, ela pode fazer sobe e desce, a concavidade está ficando para cima e para baixo, né? Mas um critério que você pode verificar bem para estar observando, que independente de concavidade ser para cima e para baixo, você está observando se o critério te leva a você chegar nesse ponto, seria você, em cada ponto onde você vai estar substituindo o valor intermediário da função, digamos que eu começasse com A, quando eu vou começar o valor atribuído, o x0, pode ser qualquer ponto dentro do intervalo, eu estou fazendo o x0 aqui como sendo igual a A, uma questão de, posso até escrever aqui, só para poder ficar mais de acordo com o nosso sistema, né? Onde é que está o meu ponto? Bom, agora ele não está escrevendo não sei o que eu estou querendo colocar, simplesmente é x0, fui escrever no mouse com a caneta que eu escrevo melhor, né? Pronto, x0, né? O ponto inicial, né, onde eu estou iniciando nossa escrita, né? Observando que esse ponto inicial eu posso escolher qualquer valor no intervalo de A até B. Estou escolhendo a extremidade inferior só para poder determinar um ponto onde funciona. Você basta verificar como um critério para poder saber se quando você for aplicar a reta tangente vai cair dentro do intervalo de azul, basta verificar que o valor dessa derivada aqui, f' é um critério que você pode estar sempre verificando. Ele fique maior do que o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta é o que? Seria o valor f de b dividido por... seria o valor f de b menos f de a, né? O valor que está aqui, né? Cateto oposto, f de b menos f de a. Se f igual for negativo, fica f de b mais, né? Dividido por adjacente, que é o b menos a, né? Aí a derivada tem que ser maior, a inclinação tem que ser maior do que isso aqui. Se isso acontecer, isso aqui sempre vai cair dentro. Observe que aqui não está acontecendo, essa inclinação, o coeficiente angular está sendo menor do que o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a derivada no ponto B eu não posso estar aplicando, porque eu estaria indo para o próximo ponto x1 fora do intervalo AB. Eu tenho que estar sempre no intervalo AB e cada vez mais próximo, né? Então esse ponto aqui não serviria, o ponto f de A serve. Naturalmente que se a minha função tivesse concavidade para baixo, começando por baixo aqui, a minha inclinação iria ser mais positiva e a reta tangente ia cair para cá, né? Porque
ela está com a cavidade para baixo. Muito bem, aí eu venho, calculo nesse ponto, vou avaliar o valor da função, claro, naturalmente esse ponto ainda não é a raiz, calculo o valor da função nesse ponto, venho para aqui, repito o processo, traço a secante, calculo a derivada, o coeficiente angular da reta tem que ser maior do que o valor da secante nesse ponto aí. Em cada ponto seguinte você tem que repetir o processo, verificar se a derivada naquele ponto é maior do que o coeficiente angular dos dois extremos que você está considerando no intervalo. Agora, isso é um critério que serve para você estar utilizando naturalmente para garantir a convergência mais e mais no critério de Newton, né? Eu digo isso porque lá na apostila, naturalmente que essa análise aqui, fui no ponto errado, naturalmente que essa análise aqui também é conveniente, você fazer no geral para toda função, mas implica muito mais contas. A variação que eu estava ponderando aqui, ela é mais precisa do ponto de vista que você, em cada ponto, você pode botar uma continha, né, daquela própria tabela lá no GeoGebra para poder estar checando, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer uma análise no GeoGebra, mas eu não estou aqui, mas é que naquele local que você põe os scripts lá para o GeoGebra, quando você clica o botão para estar executando passo a passo, você poderia estar colocando, em verdade, toda a linguagem para poder calcular já a solução dentro do erro estipulado, né? Seria só você colocar mais rotinas de loop. Muito bem, voltando à apostila, né? Para você concluir, você calcular a raiz de uma função quando essa função for um polinômio de grau n. Polinômio de grau n geralmente é uma expressão com esse formato, na variável x, p de x igual esse a0 até a n. Se você for imaginar o polinômio sobre corpos complexos, seriam números complexos, né? X seria a variável a qual subtende que você vai estar atribuindo valores numéricos. Polinômio sobre complexo, esse valor numérico poderia ser complexo, né? Teorema fundamental da álgebra nos garante que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes, né? Ou se você contar com multiplicidade, tem exatamente n raízes. É um resultado muito rico que você usa. Uma questão natural é onde essas raízes estão localizadas. Se você está no plano complexo, você quer encontrar raízes reais, tem que saber quando é que essas raízes ocorrem nos eixos reais, né? Aqui está o teorema fundamental do álgebra. Tem esse resultadozinho aqui, bastante rico de Descartes. Eu nunca vi a demonstração desse resultado, fiquei até curioso. Mas não vem ao caso agora. Essa regra de Descartes que diz o seguinte: para determinarmos o número de zeros reais de um polinômio com coeficientes reais, vale o seguinte: dado um polinômio com coeficientes reais, o número de zeros reais positivos, que está chamando esse número de P, né? A quantidade de valores ao qual o polinômio se anula, não é maior que o número de variações de sinais dos coeficientes. Variação do número de sinais que ele está chamando esse número de V, né? Por exemplo, nesse polinômio aqui de grau 5, quantas vezes ocorre variação nos sinais dos coeficientes? Ocorre uma. Esse é positivo, esse aqui é negativo, continua negativo, não mudou. De negativo para positivo aconteceu outra, e aqui ficou positivo, não mudou. Observe que os polinômios de grau zero não entram na conta, né? Porque o zero nem é positivo nem negativo. Você passa de um grau para o próximo, de cima para baixo. Claro que tem que estar na ordem do maior para o menor, né? Quantas vezes os sinais vão estar mudando. E os que tiver coeficiente zero não vai ser pula, né? Não conta, né? Então aqui está contando duas variações. Infelizmente voltou o barulho, vou ter que parar meu ouvido de novo, será possível? Bom, vamos ver se o barulho nos dá um time aí, né? Sim, mas conforme nós estávamos observando a regra de Descartes, ele diz que esse número, o número de raízes no eixo real positivo não excede o número de variações aqui, né? Ou seja, essa diferença sempre é positiva. E além disso, essa diferença é um número par e não negativo, né?
Um resultado bem interessante, hein? Usando essas informações, que além de ser par e não ser negativo, a gente tem que essa diferença não pode ser maior do que o número de raízes aqui, que é no máximo 5, né? Então você tem, para essa diferença, o número de raízes positiva só pode ser 0, é a primeira possibilidade, né? No caso dessa diferença ser o número 0, como o número V aqui foi 2, né? Eu teria P igual a 2, né? P é o número de raízes positivas, né? A outra possibilidade seria essa diferença ser 2. É par e positiva, né? Então é 2 ou 4. 4 não pode ser, justifica por quê. Se a diferença for 2, para poder essa diferença dar 2, o número V teria que ser... Não, o número V é 2 sempre, né? O número V é 2. Então, para o número V ser 2, o número de raiz tem que ser nula, né? Para poder essa diferença ser positiva, né? Eu não posso ter essa diferença igual a 4, percebe que essa diferença é par e positiva. Não pode ser 4, por quê? Para poder essa diferença ser 4, eu teria que ter um V, mesmo com P 0, eu teria que ter um V igual a 4. Se o P for 2, o meu V teria que ser maior ainda, mas V é o número de variações de sinais, que no caso foram 2, a quantidade. Então só tem essas duas possibilidades mesmo, né? Fazendo a mesma análise com esse outro polinômio, quantas variações tem, é direto quando você escreve o polinômio. Tem uma variação, 2, 3. 3 variações. O número V está sendo 3, né? Aí você vai agora para a diferença. V menos P. Menos P é o número de raízes positivas, né? Pode ser 0, como V é 3, a quantidade de raízes positivas seria 3. É uma possibilidade. Ou a outra possibilidade ser 2. Se for 2, como o V é 3, a única possibilidade para ser 2 é o número de raiz ser 1. Existia uma única raiz no eixo positivo, né? Não existe nenhuma outra, porque é a próxima. Para poder ser 4, eu teria que ter, como o V é 3, para a diferença ser 4, eu não posso ter, tinha que ter menos uma raiz, né? Eu não posso ter quantidade negativa. Então essas são as duas únicas possibilidades. Vamos para esse caso de polinômio, o número de variações é 0, o V é 0, então a diferença V menos P só pode ser 0, né? Porque... E como o meu V está sendo 0, o meu P necessariamente tem 0 raiz, né? Número 0 de raiz. Nenhuma possibilidade a mais poderia ser, porque se eu aumentar, eu não posso aumentar o número de V uma vez que o número de variações aqui foi nula, né? Muito bem. Para determinar o número de raízes negativas, o que você faz é um procedimento semelhante. Ao invés de trabalhar com um polinômio x, você vai trabalhar com um polinômio substituindo a variável x por menos x, né? E você repete o mesmo procedimento, observando quantas vezes acontece a variação de sinal, né? Observe que se ele acontece de ter uma raiz negativa, quando você substituir por menos x, considerando x positivo, o polinômio vai anular. É você analisar o polinômio que você obtém no eixo positivo quando você troca o sinal da variável x, né? Então, por exemplo, nesse polinômio aqui, quando você substitui pela variável menos x, o polinômio fica esse. Quantas vezes acontece a variação de sinal aqui? Aqui não aconteceu. 1, 2, 3. Tem 3 variações de sinais. Então, esse polinômio aqui tem 3 raízes. Não, tem 3 raízes, não. Tem 3 variações. E as possibilidades de raízes no eixo positivo dele, que as raízes no eixo positivo desse polinômio aqui, seriam, trocando sinal, as raízes desse polinômio no eixo negativo, né? Que é o que eu estou querendo determinar. Então, como tem 3 variações, você vai fazer a análise com relação ao polinômio. O V está sendo 3, a quantidade de variação negativa, para poder isso aqui dar 0, que é uma possibilidade. Esse número é par e positivo, né? Para poder ser 0, o número de raiz negativa teria que ser 3, né? Raiz negativa nesse polinômio, esse aqui é positivo, né? E a outra possibilidade, como o V é 3, seria a diferença ser 2, né? Que é uma possibilidade. Essa diferença sempre é um número par e positivo, né?
Essa diferença no caso de C2, como o V é 3, a quantidade de raízes negativas seria 1. E só tem essa possibilidade. Eu não posso botar aqui para ser 4 porque o meu V é 3, então a diferença nunca seria 4. Com esse polinômio agora do item B de grau 5, você vai substituir x por menos x, você obtém esse outro polinômio e agora vai fazer a análise das variações de sinais, né? Quantas vezes ocorreu variação de sinal? Duas, né? Duas variações de sinais, está aqui acusando. Então, o meu V é 2. Possibilidade de resposta: V menos o número de raízes ser igual a 0. Então, o número de raízes tem que ser 2, né? Para poder dar nula, né? Possibilidade de duas raízes no eixo real negativo para o polinômio original, não esse. Para esse seria no eixo positivo, né? A outra possibilidade, para essa diferença C2, o número de raízes seria nula, não teria nenhuma. Para esse polinômio, quando você substitui x por menos x, obtém esse polinômio. Faltou aqui colocar o... Não posso colocar só para efeito do que vai sair. Deixa eu apagar o que tem ali. Aqui teria menos x, né? Não vem ao caso, deixa para lá. Para deixar para lá é melhor deixar mesmo. Mas no caso aqui ficaria, tem uma variação, ele não fez a análise, mas como a diferença tem que ser 2, o meu V está sendo 1, para poder a possibilidade de ser 0, o meu P teria que ser uma raiz, né? Só tem essa possibilidade de andar. Nesse caso vimos que existe 0 positivos, né? Ou seja, não tem nenhuma raiz na parte positiva, mas no eixo negativo tem a possibilidade de ter uma, né? Que é a análise que ele está fazendo aqui na conclusão. Bom, e para calcular essas raízes? Esse é apenas um critério que a gente usa para poder mensurar na hora que você vai determinar a eventual existência de raízes lá no eixo real. Então, no eixo positivo ou negativo, você obtém e depois, na hora de calcular o intervalo, você vai ter que escolher um ponto próximo de 0, para poder dar os limites do intervalo, calcula o valor do polinômio naquele ponto, aí depois vai escolher um outro ponto onde ele muda de sinal, né? Quando mudar de sinal vai ter uma raiz dentro do intervalo em questão, né? Muito bem, o caso do método de Newton-Raphson aplicado aos polinômios, né, em vez de ser uma função qualquer, ele é prático porque tem um procedimento interativo que a gente pode estar calculando os valores da derivada em cada ponto, que não seja exatamente usando a expressão da derivada, que ficaria mais complicado. E o procedimento que ele faz é esse que a gente vai estar descrevendo aqui. Você observar esse polinômio de grau 4, está botando menor para poder não ficar muito longa a escrita, mas eles valem em geral para qualquer grau, né? Esse polinômio pode ser reescrito dessa forma, né? O que eu fiz aqui, simplesmente peguei fiz uma adaptação de forma que saísse colocando termos de primeiro grau, né? Se você observar, quando você multiplicar por x aqui ficaria x ao quadrado mais a 3x. Quando multiplicar por x de novo, fica ax ao cubo mais a 3x ao quadrado mais a 2x. Aí quando você bota o outro termo, quando multiplicar por x, você vai obter todos os termos que tem aqui, no fim o coeficiente a zero. Você pode estar fazendo uma reescrita dessa forma, né? A reescrita dessa forma é no sentido de quê? De você criar novos coeficientes que são obtidos a partir do valor da função do ponto. Essa forma ele chama a forma dos parênteses encaixados. Não sei porquê, mas naturalmente porque por causa dos parênteses que aparecem na expressão, né? Temos então, se fosse para n igual a 5, você apenas ia colocar mais uma vez um parênteses aqui, o x, e depois começava com 5 graus, ia estar terminando em 1, né? Depois colocaria isso e depois vinha outro termo a zero, né? E assim sucessivamente até grau n, né? Para o caso de grau 4, o que ele está fazendo é simplesmente, nessa adequação, eu estou colocando o A4 como sendo o coeficiente de x, o B4, aliás, o B4 igual a 4 é o coeficiente xx, o B3 é o coeficiente de toda essa expressão, é o B4x, é o B4 mais o A3, né? O B3, né? O B2 é o B3 mais o A2,
O B1 é o B2 mais o A1, né? E o B0 vai ser o B1 mais o A0, né? Assim sucessivamente. Aqui está reescrito, no geral, B4 igual a 4, B3 igual a 3. Ou seja, se você for calcular o valor da função no ponto C, basta fazer essa substituição sucessiva, né? No ponto C é substituir 6 por C, né? O B4 ficou A4, o B3 ficou A3, mais B4 vezes C, né? E assim sucessivamente, né? Tem uma expressão geral para calcular esses Bs. Quando você reescreve esse polinômio em função dos Bs, esses novos coeficientes, você tem, em geral, para um polinômio de grau n, o enésimo termo fica igual ao próprio a n, né? E os próximos é aquilo que eu falei, é o mesmo índice e o índice a menos multiplicado por c, né? Você substitui para todos os outros, para o n variando de n-1 até 0. Para o j igual a n é o primeiro caso, né? E a expressão é diferente. E B0 é o fator de Pn. Observe que você, quando fizer x igual a c, o B0 vai ser exatamente o valor do polinômio no ponto C. Quando você for calcular o polinômio no ponto C, vai dar exatamente o B0, né? Muito bem, podemos calcular a derivada nesse mesmo critério. Se você for observar a expressão da derivada de um polinômio, você pode obter através desses BJ, pelo procedimento anteriormente. Aqui dá o polinômio, só para justificar. A derivada seria essa expressão. Quando você deriva, as constantes vão embora, ficaria essa outra expressão. 4A4, x ao cubo. Usando os valores de AJ no cálculo anterior, você pode estar calculando esse teu polinômio da seguinte forma. Quem seria a derivada? É isso que eu estou dizendo, é um critério para facilitar você determinar a derivada no ponto C, que você utiliza naquela expressão do Newton, do critério de Newton-Raphson, para determinar a raiz, né? Na hora do cálculo da derivada fica obtendo dessa forma. Quando você substitui pelo ponto C, ficaria essa expressão, que aqui eu estou simplesmente rearrumando, né? No ponto C dá essa expressão, que é a mesma coisa dessa aqui. Aqui eu estou substituindo no lugar do A3, substituindo, usando essa expressão. Quem é o A3? É o B3 menos o B4 vezes C, né? Estou usando essa expressão sucessivamente, substituindo todos os A's. Ou seja, ao invés de estar reescrevendo o polinômio em função dos coeficientes A's, estou substituindo os valores dos coeficientes B's determinados acima segundo aquela expressão, né? Aí, recalculando em função desses coeficientes B, a expressão fica sendo essa, né? 4B4, C ao cubo, menos 3B4, C ao cubo, vai diminuindo 1, depois vem 3B3, C ao quadrado, e assim sucessivamente. No fim, o polinômio fica com essa expressão aqui, quando você for resumir, né? Em termos dos coeficientes, 4B4 menos 3B4 vai ficar 1B4, né? Ou seja, essa fica a expressão da derivada em função dos coeficientes B3, né? É você trocar os coeficientes A pelos coeficientes B e manter a mesma ordem dos graus que vai aparecendo nessa ordem. Aplicando o mesmo esquema anterior, você tem que os coeficientes ficam com essa forma, né? Esses coeficientes, ou seja, se você usar esses valores para os coeficientes no mesmo critério que a gente utilizou para calcular os B's, calcular o C segundo essa ordem, você determina que o valor da derivada no ponto C é o coeficiente de grau 1, quando você vai fazendo o cálculo dos coeficientes segundo essa ordem, né? Tá certo? Bom, aí no geral, no método de Newton, para calcular os zeros do polinômio, se você tem um polinômio de grau qualquer, a forma de você calcular o próximo valor, uma vez que você inicia tomando um dos valores, pode ser nos extremos do intervalo ou em qualquer ponto, desde que nesse ponto seja satisfeito aquele critério de, na reta tangente, ela interceptar o eixo x dentro do intervalo que você está buscando a solução, né? Mas a fórmula que você usa para poder estar calculando o próximo valor é essa daqui, né? Você pega o valor xk, mais acima a gente desenvolveu isso, e divide o valor da função no ponto pelo valor da derivada, né? Você vai subtraindo para poder estar ficando cada vez mais próximo.
Muito bem, esse valor aqui da derivada em um ponto qualquer, ao invés de C, você vai substituir CK nas expressões aqui no procedimento. A gente toma um exemplo aqui para poder fazer essa conta, né? Você pode até, através daqui, estar ponderando quantas raízes existe no eixo positivo, quantas vezes muda sinal. 1, 2, 3, 4, 5, está mudando 5 vezes. Então, eventualmente, a diferença de V menos P pode ser 0. Para poder ser 0 é a possibilidade de 5 raízes. Pode ser 2, a possibilidade de 3 raízes. Pode ser 4. A diferença é V menos P. Para ser 4, o número de raízes teria que ser 1, né? Que V é 5, menos 1 daria 4. Essas são as 3 únicas possibilidades. E dá para você verificar que esse polinômio aqui, no ponto, se eu substituir na calculadora, no ponto 1 ele vale menos 2,1, né? E no ponto 2 ele vale 3,6. Como houve uma variação de sinal, ele tem uma raiz dentro desse intervalo, né? Como eu disse, pode partir, dar o chute onde é que fica a raiz e qualquer valor intermediário. Ele está colocando aqui 1,5 como sendo o valor da raiz. E ele está colocando como critério de parada um erro não superior a 0,02. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Né? E vai aplicar o método de Newton. A primeira raiz ele está considerando como sendo 1,5 e vai fazer as contas agora para verificar. Está pegando o polinômio da derivada, colocando no formato dos parênteses encaixantes, conforme a denominação que ele falou. Aqui são os coeficientes do polinômio inicial, está aqui, né? A5, A4, A3, ele está primeiro escrevendo aqui esses coeficientes, está calculando os respectivos B's segundo aquela forma, o B1 igual a 5, o B4 é igual a o A4, que é 3,7, menos o ponto onde está calculando a raiz, vezes o A5, né? Dá esse valor. E assim sucessivamente até o B0. Observe que o valor do B0 é nada mais do que o valor do polinômio no ponto 1,5. O valor do polinômio no ponto 1,5, que ele repetiu aqui, dá menos 1,0 não sei quanto, deu negativo, né? E os 6 que seriam os coeficientes da derivada. Ele está fazendo o mesmo procedimento, só que usando agora o B5 ao invés do C5 igual ao B5, o C4 é igual a o B4, 1,5 é o ponto que eu estou calculando, vezes o B5, né? Aí dá esse valor. Estou calculando para todo mundo. Esse C1 aqui vai ser exatamente o valor da derivada no ponto 1,5, que é o que ele está determinando. Pronto, o x1, usando esse procedimento para facilitar o cálculo, simplesmente você substituir nessas expressões, né? Vai estar calculando. Bom, você calcula a diferença do x1 para o x0 para ver se já atingiu o erro determinado. Não atingiu ainda, tem que repetir o processo. Faço o mesmo procedimento, vou agora calcular o valor do polinômio no ponto não mais 1,5, mas o próximo ponto x1 que nós determinamos, nesse valor aqui, né? Todas as nossas contas nós estamos substituindo, em vez de 1,5, estamos substituindo esse novo valor, né? Mesma coisa no lado de cá, considerando agora que os B5 são os coeficientes calculados aqui, né? Observe que o B4 que eu estou usando aqui não é mais o valor calculado no ponto 1,5, mas no ponto dado por esse fator aqui. Repito o procedimento e calculo de forma análoga o x2, é o x1 calculado anteriormente, menos o valor do polinômio e o valor da derivada do polinômio nesse ponto calculado aqui, né, que é esse valor da derivada e esse valor é do polinômio, o coeficiente B0. Faça a conta e encontre esse outro valor. Calcular a diferença do x2 para o x1. É menor do que epsilon, ainda está maior, né? É aquele passo que a gente, quando escreve lá naquela planilha do GeoGebra, você faz essa conta automaticamente, simplesmente com um clique no botãozinho que a gente configura lá, né? Você pode estar fazendo essa mesma implementação lá em uma daquelas linhas sem nenhuma dificuldade. É só colocar a expressão para o cálculo de cada um dos respectivos valores que está aparecendo nessa desenvoltura, né? Bom, e assim sucessivamente eu repito o procedimento para calcular o coeficiente x3. Observe que aqui nessas contas fica bem mais longa porque lá não está sendo automatizado. Se você automatizar fica bem mais rápido.
e ele vai chegar à solução exatamente no terceiro passo, né? A raiz procurada dentro do erro estabelecido fica sendo essa daqui, né? Claro que eu teria que estar seguindo o processo se eu quisesse uma aproximação maior. Bom, e deixei lá na lista esse exercício para poder vocês repetir o procedimento. E eu acharia ótimo que vocês fizessem naquela tabelinha do GeoGebra e me encaminhassem, né? E tudo isso vai contar como uma avaliação para uma prova nossa. Bom, eu vou fechar o vídeo por hoje, né? Eu vou agendar com vocês aí um horário. Hoje é quinta-feira. Pode ser no final de semana próprio, né? Eu quero dar um tempo para vocês digerirem e tentarem raciocinar, que é mais para a gente conversar sobre a lista, se está dando para... Eu vou deixar um horário marcado no YouTube, para poder a gente iniciar uma conversa, e encaminho para vocês, né? Eu vou pensar direitinho e encaminho mais tarde. Pois está ok. Então, um ótimo dia para todos e até breve.